Olá, seja bem-vindo ao canal Divinistas em Aprendizado. Eu sou Robério. Vamos viver um Deus, uma verdade, uma doutrina. Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho Eterno. Apocalipse capítulo 14, versículos de 1 a 6. Inscreva-se neste canal, ative o sininho para receber notificações de novos vídeos, deixe o seu like. Vamos divulgar a doutrina de Deus, compartilhando os vídeos em suas redes sociais, convidando seus amigos a se inscreverem no canal. Compenetre-se da importância das orações em conjunto. Orar para os outros no meio dos outros faz merecer maravilhas. Procure um grupo divinista em sua cidade e participem. Vamos a mais uma leitura de um condensado doutrinário que está sendo lido no grupo divinistas, nas orações em conjuntos. Os boletins são semanais, deixado por ele, Oswaldo Polidoro, reencarnação de Allan Kardec. Como não poderia deixar de ser, os boletins são condensados doutrinários, verdades divinas expostas aos filhos de Deus, para aqueles que quiserem aprender com limpeza de consciência. Faremos alguns comentários sobre a leitura do boletim e a seguir faremos a leitura do mesmo. A Bíblia judaico-cristã, dentre as grandes 11 Bíblias da humanidade, agora tem a 12ª, que é o Evangelho Eterno e Orações Prodigiosas. Dentre essas primeiras 11 grandes Bíblias, é a única que tem um sentido profético, porque aponta para o programa divino, entrando em Moisés, quando deixou o primeiro batismo de dons mediúnicos da história, Jesus vindo como verbo modelar e modelador, entregando o segundo Pentecostes, e aponta para o ciclo evolutivo do Apocalipse, com os fora daqui e com a reintegração do planeta e da humanidade na volta ao princípio sagrado. Mas os clericalismos de todos os tempos sempre tripudiaram sobre as verdades divinas, porque antigamente, quando alguém em Israel queria consultar Deus, dizia assim: vinde e vamos ao vidente, porque ao profeta de hoje se chamava então vidente. Então os padres de todos os tempos querem a ferro e fogo que a Bíblia dizem foi escrita por inspiração. Nunca foi por isso, por contato mediúnico, de espírito encarnado para espírito desencarnado. E quem escreveu as Bíblias, os livros da Bíblia, todos eles, foram os profetas, os essênios ou nazireus, aqueles que não cortavam cabelos nem barba, como Moisés deixou funcionando a igreja dos 70. E até Jesus, esse cultivo mediúnico era de caráter esotérico ou fechado. Tanto que para os grandes iniciados havia 3 classes de homens: homem-natureza, aqueles sem conhecimento nenhum ou das verdades divinas; filho do homem, aquele que já era iniciado e que tinha os dons já desabrochados; e filhos de Deus. Bem poucos chegaram a ter esse título de desabrochamento mediúnico. Somente os cristos a este título chegavam. E por isso deixavam verdades divinas. Por isso que Jesus, no seu findar do seu messianato, deixou escrito que a ele chamava Filho de Deus. Por este motivo. Então, tudo que a humanidade veio a ter de documento religioso foi entregue por estes homens de caráter mediúnico, não era clérigo, não vivia às custas de ninguém, trabalhavam e participavam das suas egrégoras ou suas reuniões mediúnicas, como agora conhecemos, para deixar o comunicado, porque os dons do Espírito Santo servem para advertir, ilustrar e consolar. Vamos a mais uma leitura de boletim. Oração ao princípio sagrado. Sagrado princípio do universo, divina causa de todos os efeitos, infinitos são os vossos poderes, integral a vossa ciência. Dai-me o poder de refletir a vossa divina vontade. Concedei-me, Pai divino, a delegação de ter poder sobre os espíritos malévolos. Envolver-me ao poder infinito em vossas graças e virtudes, para que minha vontade seja um reflexo de vossa divina justiça.
Fazei de mim, Senhor absoluto, um veículo de vosso infinito amor para aqueles que o merecerem. Graças ao Senhor Sagrado Princípio. E a Bíblia judaico-cristã foi, é e prosseguirá profética, porque até Jesus ficou incompleta, pois Jesus deixou dito o seguinte: tenho muito para vos dizer ainda, porém vós não podeis suportar agora. E portanto, no Apocalipse 14, 1 a 6, Deus lhe prometeu o seu evangelho eterno, o completo, total, e que seria entregue por um anjo, que quer dizer mensageiro e poderoso. E de fato, Elias veio com o nome de Oswaldo Polidoro para entregar o evangelho eterno e orações prodigiosas, implantando o divinismo integralmente profético, isto é, mediúnico, para que a Bíblia judaico-cristã fique para todos os ciclos evolutivos futuros, eternamente profética, que lembrará a quem sobrar do dilúvio e da expulsão dos cabritos, que por Deus, verdadeiros representantes de Deus nunca foram padres, mas sim grandes dotados de dons, profetas, videntes e outras divinas graças mediúnicas. Aprendam com Deus, lendo as verdades bíblicas seguintes, as que Deus entregou por Moisés, os profetas, Jesus e outros muitos dotados de graças mediúnicas, que se os imundos clericalismos não tivessem atraiçoado, a carne toda, como Moisés deixou dito, estaria vivendo a divina civilização, a prometida por Deus em Isaías capítulo 11. Primeiro, Moisés entregou a lei de Deus e o primeiro Pentecostes, ou o batismo de dons da história, como devem ler no livro de Números capítulo 11. Os filhos de Deus deveriam se guiar pela lei suprema e a consoladora revelação, para evitar desvios comprometedores, comércio de engodos ou simulações ou fingimentos, etc. Segundo, infelizmente para a humanidade, e como sempre aconteceu, depois dos ensinos das graças vindos de Deus, foram os rabinos ou padres, ou religiosos profissionais, adulterando tudo, impondo a aparência de culto verdadeiro, etc. Terceiro, e Deus, como todos devem ler no Velho Testamento, através de profetas ou médiuns e anjos, ou espíritos mensageiros, prometeu a vinda do Verbo exemplar, ou Messias, e um novo Pentecostes, ou derrama de dons para toda a carne, aquilo que o livro dos Atos dos Apóstolos registra perfeitamente. Estudem bem os textos, porque antes de findar o segundo milênio, terríveis abalos farão lembrá-los e vivê-los. O supremo documento, o código de conduta para mundos e humanidades. Primeiro, eu sou o Senhor teu Deus, não há outro Deus. Segundo, não farás imagens quaisquer para as adorar. Terceiro, não pronunciarás em vão o nome de Deus. Quarto, terás um dia, na semana, para descanso e recolhimento. Quinto, honrarás pai e mãe. Sexto, não matarás. Sétimo, não cometerás adultério. Oitavo, não furtarás. Nono, não darás falso testemunho. Décimo, não desejarás o que é do teu próximo. O Verbo afirma a soberania da lei. Vai e vive a lei. Da lei nada passará sem que tudo se cumpra. Pecar contra o mínimo mandamento é como pecar contra toda a lei. Meu pai, minha mãe e meus irmãos são os que ouvem a lei e a praticam. Como forem vossas obras, assim mesmo recebereis. Apartai-vos de mim, vós que obrais a iniquidade. Não sairás da lei até pagar o último cetil. Como Jesus tratou os padres? Ai de vós, sacerdotes, escribas e fariseus hipócritas, que vos postais nas portas do templo da verdade. Não entrais e não permitis a entrada aos que poderiam fazê-lo. Ai de vós, sacerdotes e fariseus hipócritas, pois as mulheres de má vida e os afeminados estão na vossa frente a caminho do céu. Ai de vós que perseguistes e matastes os profetas, pois mais um matareis, e por todos esses crimes respondereis. Adentrem agora ao conhecimento do santo mediunismo, mas através de Deus, por meio da Bíblia, e não de quaisquer outras fontes, de encarnados ou desencarnados, e o faça pensando na lei de Deus, porque o fator fundamental para o uso correto é a limpeza de consciência. Cronograma de implantação da doutrina de Deus. Ou divinista. Primeiro tempo,
Moisés, o grande médico todo do revelacionismo, deseja que a revelação tenha caráter generalizado, e assim desejou. Quem dera que o Senhor desse o seu Espírito Santo e que toda a carne profetizasse. Números 11, 29. Segundo o tempo, Deus promete a generalização da revelação para dias futuros. Derramarei o meu Espírito Santo sobre a tua semente e a minha bênção sobre a tua descendência. Isaías 44, 3. Derramarei o meu Espírito Santo sobre toda a carne, e vossos filhos e filhas profetizarão, vossos velhos terão sonhos, e vossos jovens terão visões. Joel 2, 28. Terceiro tempo. João Batista e Jesus, durante a encarnação, preparam o ambiente humano para que possa haver o cumprimento da promessa do Pai. Observem bem que promessas fizeram, que fenômenos mediúnicos produziram, tudo conforme as promessas do Velho Testamento. Deus não é de mortos, mas de vivos, porque aqueles que forem dignos da ressurreição serão como os anjos do céu. Mateus capítulo 22, 30. E esses sinais seguirão aos que crerem, expulsarão os demônios, falarão novas línguas, manusearão serpentes, bebendo potagem mortífera não lhes fará mal. Porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Marcos 16, 17. Quarto tempo. Depois de tudo preparar durante a encarnação, Jesus é perseguido, insultado, preso, manietado, cuspido, esbofeteado, surrado com as arrogues de pontas de chumbo e crucificado. Foi o único dentre os grandes mestres e iniciadores que voltou como espírito para epilogar a tarefa messiânica. Observam o que aconteceu para a generalização do Consolador, a comunicabilidade dos anjos, espíritos ou almas, a realidade viva da doutrina do caminho ficar no mundo. Porque para vós é a promessa, e para o quanto estiverem longe, quanto o Senhor a si quiser chamar. Atos capítulo 2. Porque a um pelo Espírito Santo é dada a palavra de sabedoria, a outro de ciência, a outro a fé, a outro o dom de curar, a outra a produção de maravilhas, a outra a profecia, a outro o discernimento dos espíritos, a outro as línguas diversas e a outras interpretações. Primeira Epístola aos Coríntios, capítulo 12. Caríssimos, não creais a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque muitos já foram os falsos profetas que se levantaram no mundo. Primeira Epístola de João, capítulo 4. Testificando também Deus com eles, por sinais, milagres, várias maravilhas e dons do Espírito Santo, distribuído por sua vontade. Hebreus 2, 4. Antigamente em Israel, ainda alguém consultar a Deus, dizia assim: vinde e vamos ao vidente, porque ao profeta de hoje se chamava então vidente. 1 Samuel 9, 9. Aquele que pecar contra o Filho do Homem será perdoado, mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo será réu da justiça divina. Jesus em Lucas 12, 10. Reconheça que Deus tudo fez para encher a humanidade de grandes dotados de dons mediúnicos, profetas, videntes e outras muitas graças mediúnicas, verdadeiros ministros de Deus ou santos intermediários, servindo de graça os seus filhos. Mas, desgraçadamente, os padres judeus e os saídos de Roma, os previstos no capítulo 13 do Apocalipse, tudo atraiçoaram ou corromperam, pecando e obrigando a pecar, criar o dilúvio de fogo e a expulsão dos cabritos, como bem anuncia Mateus capítulo 24 e 25 e Apocalipse capítulo 17 a 21. Qual é o poder humano, padequista ou qualquer outro, capaz de obrigar Deus a falhar e a não punir severamente os errados e os que fizeram errar os filhos de Deus? E Deus falharia em sua promessa, a do capítulo 14 do Apocalipse, não enviando Elias para entregar o seu evangelho, o total? Com o livro Evangelho Eterno e Orações Prodigiosas, Deus vos entrega o divinismo, e com ele no mundo cumpre o prometido em Joel 2,28, enchendo os cultos divinistas de farturas de videntes, porque a humanidade vidente
é que irá realizar o prometido por Deus em Isaías, capítulo 11, a divina civilização, porque em Deus nada volta atrás. No livro Bíblia Final, tendes 40 prodigiosas orações, sendo a de Bezerra de Menezes uma delas. O texto que sobrar das divinas punições terá por religião viver os 10 mandamentos, em primeiro lugar, e praticar o bem e o bom para com seus semelhantes, e cultivar santamente o divino mediunismo, a luz do mundo e o sal da terra, a graça de Deus que tira a orfandade do mundo da humanidade, por facilitar os contatos entre os dois planos da vida, de onde surtem fartos conhecimentos e graciosas consolações, quer para os encarnados, quer para os desencarnados. As catástrofes punitivas do findar do segundo milênio, incluindo o dilúvio e a expulsão dos cabritos para mundos expiatórios, nunca mais serão esquecidas pelos herdeiros dos ciclos evolutivos vindouros, profetizados no Apocalipse capítulo 21. E, portanto, ninguém mais pensará em farrismos padecristas, os traidores das verdades divinas fundamentais. Nunca mais também haverá quem levante mórbidos fanatismos em nome de relativos enviados de Deus, esse mal que tanto dividiu os filhos de Deus em facções geradoras de tantos assassinatos. Haverá uma só verdade doutrinária, um Deus, uma verdade e uma doutrina. O princípio denominado Deus, a divina causa originária de tudo, os universos material e espiritual, é sagradamente íntimo de tudo, e dizê-lo fora já causou fartas imbecilidades, profundas negações e angústias em gerações de seus filhos. Ninguém devia esperar pelos cataclismas punitivos para falar com Deus, como ensina o Evangelho Eterno e orações prodigiosas, a Bíblia final de Deus, que Elias veio entregar e não fabricar ou inventar. Seja como for, para os fiéis ou infiéis, as severas punições convencerão a todos, mas é melhor, muito melhor, pertencer ao terço que vai sobrar, ovelhas e trigos. Fazer de viver a lei de Deus e praticar o bem e o bom para com Deus e seus semelhantes e cultivar os dons mediúnicos é totalmente importante. O resto criou dores e criará mais dores, se repetirem traições às verdades divinas. Assim no boletim Princípio Sagrado Oswaldo Polidoro, em sua encarnação nesse planeta. Oração a Bezerra de Menezes. Nós te rogamos, Pai de infinita bondade e justiça, as graças de Jesus Cristo, através de Bezerra de Menezes e suas legiões de companheiros, que eles nos assistam, Senhor, consolando os aflitos, curando aqueles que se tornem merecedores, confortando aqueles que tiverem suas provas e expiações a passar, esclarecendo aos que desejarem conhecer a verdade e assistindo a todos a quantos apelam ao teu infinito amor. Jesus, divino portador da graça e da verdade, estende tuas mãos dadivosas em socorro daqueles que te reconhecem, o dispenseiro fiel e prudente. Faze o divino modelo, através de tuas legiões consoladoras, de teus santos espíritos, a fim de que a fé se eleve, a esperança aumente, a bondade se expanda e o amor triunfe sobre todas as coisas. Bezerra de Menezes, apóstolo do bem e da paz, amigo dos humildes e dos enfermos, movimenta as tuas falanges amigas, em benefício daqueles que sofrem, seja males físicos ou espirituais. Santos Espíritos, dignos obreiros do Senhor, derramai as graças e as curas sobre a humanidade sofredora, a fim de que as criaturas se tornem amigas da paz e do conhecimento, da harmonia e do perdão, semeando pelo mundo os divinos exemplos de Jesus Cristo. Graças ao Senhor Sagrado Princípio. Agradecemos a todos que nos acompanham no canal, na leitura dos boletins semanais, eles que compartilham os vídeos em suas redes sociais, julgando esse trabalho de divulgação da doutrina de Deus. Se quiserem, podem deixar as perguntas
aí no vídeo que responderemos oportunamente, comentários, o que achar melhor. Que Deus abençoe, que Deus pague a todos. Fiquem todos nas bênçãos divinas e até a próxima leitura do boletim.